Talvez hoje você vai ter a oportunidade de, pela primeira vez na sua vida, ler uma genealogia inteira. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler os 17 versículos, tá bom? Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Certo? Não durma. Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Quantos aqui de vocês já leram o Novo Testamento inteiro? E o Antigo Testamento? E quantos aqui de vocês já pularam genealogia quando chegou lá? Pode levantar, não vai ser julgado, não. Eu entendo. Por quê? Porque a gente olha a genealogia, a gente vê esse monte de nomes, né? Normalmente a gente lê o primeiro, o segundo, aí nós dá uma corrida no olho até chegar no final, e depois nós continua a leitura com o que realmente importa, não é verdade? Então, eu já fiz isso, evidentemente, até conhecer profundamente a razão pela qual as genealogias estão aqui na Bíblia. E aí é uma questão moral, eu não consigo mais passar por esses nomes sem ler cada um deles, porque a genealogia é muito importante. Tem várias genealogias na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Se você pegar o livro de Crônicas, você vai ficar muito tempo lendo genealogias. E as genealogias querem dizer algo muito importante e algo muito específico também, porque não são todas as genealogias que dizem a mesma coisa na Bíblia, não é? Mas elas estão aqui por uma causa. É interessante, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para nos trazer correção e várias outras coisas. Então, não é só aquelas histórias e os evangelhos e as cartas que têm coisas para nos edificar. A Bíblia toda tem coisas e contém conteúdos importantíssimos para a nossa edificação, inclusive as genealogias, não é? Mas como
eu posso ser edificado, eu posso trazer algum crescimento, e pode gerar algum conhecimento em mim, com esse monte de nomes aqui, que a maioria deles eu não conheço, conheço alguns poucos, e outros não, não é? Eu vou dar um exemplo nas genealogias, por exemplo, do Antigo Testamento, principalmente essa parte de Crônicas. O que Crônicas está mostrando? Eles estão relatando, muitas vezes, o povo que saiu do cativeiro e que agora estão retornando para a terra. O que essas genealogias querem dizer? E é interessante que, se você ler, tem as genealogias e tem os nomes ali com relação às 12 tribos de Israel, né? Então, você está lendo ali, então, da tribo de Ruben, aí tem aquela lista de nomes. Da tribo de Manassés, da tribo de Efraim, da tribo de Judá, da tribo de... E vem um monte de nomes. Isso significa que aquelas genealogias estão ali, não só para marcar quem voltou ou não, mas aquilo é uma maneira da Bíblia dizer que Deus cumpre as suas promessas. E o que Ele estava determinado a fazer, Ele fez, que é fazer o povo regressar e voltar à sua terra depois dos 70 anos de cativeiro. Então, aquele relato é um relato histórico para mostrar que, olha, o que Deus falou se cumpriu. Está aqui o que Deus prometeu. Está aqui a família, está aqui o povo de Jacó, está aqui a descendência do povo de Deus. As promessas de Deus se cumprem. E elas são fiéis, por isso, olha esse tanto de nome aqui, olha esse tanto de gente que voltou para a terra, não é? Está ali também para mostrar a organização do povo de Deus, não é? Havia uma lei de que apenas os levitas poderiam trabalhar no templo, não é? Se dedicar ao trabalho no templo, seja ele no sacerdócio, ou seja ele nos sacrifícios e todas as outras coisas que compunham a adoração a Deus, não é? É só no período de Davi que começa a surgir ali adorações cantadas, né? Louvores, hinos, cânticos espirituais, instrumentos musicais, enfim, e aí os levitas também vão tomando conta disso, mas inicialmente levita cuidava de animais, dos sacrifícios ali, que eram prestados no templo, zelavam pelo templo. Haviam, dentro da tribo de Levi, várias famílias específicas, umas eram responsáveis pelos animais, outras eram responsáveis por desarmar as tendas, outras eram responsáveis por levantar as tendas, né? Eram os cutitas, os gersonitas e otonitas, que eu esqueci o nome. Eram essas 3 famílias, dentro dos levitas. Então, por que tem esse monte de nome lá também, de quem era levita e o que eles faziam? Porque Deus está mostrando por meio dessas coisas que as coisas estão sendo cumpridas da maneira como Ele estabeleceu, e está tendo uma ordem. As pessoas estão cumprindo, o povo de Deus está cumprindo com ordem. Então, os levitas estão trabalhando no templo, no sacerdócio, e depois, né, antes do tabernáculo, né, e depois no templo. Então, aqueles nomes dos levitas estão ali para isso, para mostrar que há uma ordem no culto e que Deus está se agradando daquilo que foi feito e tanto que está até registrando ali que aqueles nomes estão ali. Mas e aqui no Novo Testamento? E aqui em Gênesis? Por que começar um livro com genealogia? Por que iniciar um evangelho, não é, com uma genealogia? Que importância tinha isso? O livro de Mateus, o evangelho de Mateus, foi escrito primeiramente, ou com uma ênfase, para o povo judeu, certo? Então você já começa percebendo a razão pela qual tinha uma genealogia aqui, quando você descobre primeiramente para quem esse livro foi endereçado. Então esse povo judeu iria receber inicialmente o evangelho de Mateus. E por que era interessante começar com uma genealogia? Porque o povo judeu crê no Messias, né? O povo judeu até hoje acredita que ele vai vir uma primeira vez. Eles não creem no Messias que veio, né? Mas nenhum ainda que virá. Então, para o Messias nascer, desde as profecias mais antigas, ele deveria ser da descendência de Abraão. Então, é de extrema importância uma genealogia no livro de Mateus,
Primeiro porque ele era endereçado ao judeu, e o judeu estava interessado em saber de onde veio esse Messias. Se você vai me falar sobre Jesus, que é o Cristo, não é? Cristo não é sobrenome, significa o ungido, não é? Então, se Cristo é alguém que eu estou esperando, se esse Messias que você está anunciando é aquele que eu aguardava tanto, ele é da descendência de Abraão, faz toda a importância para o judeu. Então, o judeu queria saber da onde vinha esse Cristo, quem eram os seus pais, quem era a sua família, não é? Isso é antigo. Você acha que é só a sua mãe que pergunta quem é seu pai, né? Quando um amiguinho vai lá, né? Antigamente era assim, não sei se vocês são desse tempo, mas meu tempo era assim. Aparecia alguém lá em casa, primeira pergunta da minha mãe, quem que é o seu pai? Por quê? Porque é importante saber a origem da pessoa, né? A partir daí ela vai saber se vai andar comigo ou não vai. Então, tem essas coisas, genealogia sobre isso. Eu quero falar sobre vocês, sobre Jesus. Tá bom, quem que é o pai de Jesus? De onde ele veio? Ele é o Messias? Ele é ungido, que os profetas disseram? Sim. Quem são os pais? Então, a genealogia tem essa importância, é como se fosse um currículo. É tipo assim, esse sou eu, não é? Aí tem ali a família, a descrição. Inclusive, a genealogia era tão importante que no Antigo Testamento tinha nomes, tipo assim, você tem o seu pai, o seu bisavô, o seu tataravô, aí de repente tem ali o seu tataravô fez uma coisa muito feia, que não é legal, ou ele não era uma pessoa muito honrada. Você exclui esse tataravô seu e já coloca o pai dele, que era alguém... Porque você não quer ter relação, você não quer manchar a sua linha, a sua árvore genealógica, né? Então você não põe nomes de pessoas que são assim de índoles ruins e que vai meio que queimar o seu filme na história, né? Na sua própria história. E que interessante a gente ver a genealogia de Jesus por causa disso, não é? Então, é interessante estudar a genealogia, por quê? Porque a gente vê aqui que Deus sempre cumpre suas promessas, não é? Deus não prometeu que abençoaria Abraão e que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas? Veja, Deus não disse que o povo de Israel seria bendito. Deus disse todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra é muito mais do que aquele povo lá numa nação pequenininha chamada Israel. Então, esses anos se passaram, e Deus não abençoou todas as famílias da terra por meio de Jacó, por meio de Isaac, por meio dos patriarcas, não. Essa bênção viria por meio de um descendente de Abraão, de um descendente de Isaac. E essa promessa veio 2000 anos na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que a genealogia começa com Jesus Cristo, filho de quem? Não. Eu sei que é muito nome, mas pelo menos o comecinho vocês têm que lembrar. Coloca lá, Mateus capítulo 1, o verso 1. Genealogia de Jesus Cristo. Jesus, filho de? Filho de? Filho de? E depois? Filho de Davi e filho de Abraão. Você percebe que tem uma espécie ali de erro cronológico, né? Abraão deveria vir primeiro, por quê? Porque Abraão é pai de Davi, não Davi pai de Abraão. Mas tem uma importância aqui também. Esses dois nomes são extremamente importantes, porque Davi é o maior, é o rei mais importante da história de Israel. E Abraão é o homem mais importante da história, porque é dele que se origina toda a nação. Então Jesus é filho desses dois. E por que Davi está ali? Porque Mateus tem uma preocupação em dizer que Jesus é o novo rei. É por isso que Davi está aí. Olha só o que comunica a genealogia. Você fala, esse monte de nome, nada a ver, eu vou lá para o 2, que já fala do seu nascimento. Não. Mateus está dizendo assim, olha, Jesus é filho do rei Davi. Você sabe o que significa? Que ele tem sucessão no trono. E que ele é o próximo rei, e como de fato ele é o rei, não sobre um trono visível, mas sobre o trono do universo. Jesus veio a esse mundo para reinar sobre tudo e todos, e sobre as pessoas, não só sobre Israel, mas sobre todos aqueles que creem nele. E é por isso que Davi está aqui, e é por isso que Abraão também está aqui, porque é por meio de Jesus que todas as famílias da terra seriam benditas.
Amém? E tem algumas marcas aqui na genealogia que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira marca é que pessoas más fazem parte da genealogia da família de Salvador. São marcas improváveis da família. Olha que interessante, nós temos ali o nome Tamar, né? Quem que é Tamar? Conhece a história de Tamar? Não? Você vai conhecer o nome de muita gente hoje aqui. Quem que é Tamar? Não é? Tamar foi uma mulher que coabitou com o seu próprio sogro, que era Judá. Teve num determinado... Leia a história de José. Bem no meio da história de José, Judá, que é um dos filhos de Jacó, sai da sua terra, se distancia, vai para outro lugar. E ali os seus filhos morrem e tal, e não tem descendência, acontece muita coisa, e Judá meio que dá uma esquecida dela, e ela engana Judá, porque ela precisa de dote, ela precisa de família, ela precisa de procriar, ela precisa ter uma família. Isso era muito importante naquela época. A gente não dá muita importância para legado, né, para pessoas, para a posteridade, por quem vai vir depois de mim, quem vai continuar o meu legado. A gente não dá muita importância hoje. O pessoal ocidental, século XXI, está preocupado em outra coisa, né? Mas esse povo oriental, se eles não tivessem uma descendência, uma terra, eles não eram ninguém, certo? Não tinha nada, não era ninguém. Então, Tamar está preocupada com isso, e o que ela faz? Ela engana o seu sogro, e ela se finge de uma prostituta, de uma meretriz, e Judá está passando ali e se deita com ela, e ela tem um filho. Ela gerou 2 filhos, Pérez e Zera, e um desses filhos vai seguir a genealogia até chegar a Jesus Cristo. Que interessante, há marcas reprováveis na história do Messias, na história de Jesus. E Deus não deixou isso oculto. E nós vamos entender por quê mais lá na frente. Então a gente tem uma marca reprovável aqui. É uma coisa que talvez você não queria ter na sua família. Nossa, uma mulher que se fingiu de prostituta, enganou os meus antepassados. Que história ruim, não é legal lembrar isso. Jesus deixou aqui, né? Mateus registra. Raabe, não é? O que falar de Raabe? Aquela mulher que hospedou os espias quando eles entraram na terra. Raabe era uma prostituta, era uma meretriz também, uma mulher desonrada pela sociedade, uma mulher que ninguém daria nada, mas foi salva ali naquela terra e depois deu origem a toda a descendência de Davi até chegar a Jesus. Marcas reprováveis, não é? Nós temos Ruth também, que era uma mulher antigamente idólatra, ela é uma moabita, ela vem da família, da descendência de Moabe, um povo que, se você olhar na escritura, um povo cruel, um povo ruim, um povo idólatra, pecaminoso. Mas você entende que Deus está trazendo essas pessoas para a sua própria família, e é interessante que cada tipo de gente comunica as pessoas a quem Jesus quer salvar. Olha que interessante, pessoas que a sociedade não dá nada, pessoas que ninguém atribuía um valor algum naquela época e até hoje, não é? Pessoas estrangeiras. Hoje a gente tem uma outra mentalidade com pessoas estrangeiras, mas você percebe como essas pessoas, muitas vezes até num país em que tem liberdade de fronteiras, essas pessoas são descriminalizadas, não é? Então, Jesus está chamando para a sua família pessoas improváveis e pessoas das quais nós que somos pecadores e falhos teríamos vergonha de dizer que são os nossos parentes, e Jesus está chamando para a sua família e imortalizou os seus nomes aqui nas suas descendências. Que coisa mais improvável, mais interessante. Batseba também, não é? O texto é claro, o texto ali da genealogia fala Batseba, que era mulher de Urias. Então a pessoa já ia se ligar, não é que era mulher de Davi, entendeu? Então, olha que coisa improvável. Parece que Deus quer deixar claro aqui o que aconteceu, e que ainda assim Deus colocou essa pessoa aqui, deixou o seu nome registrado, imortalizou a sua descendência, a sua família. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não me envergonho dessas pessoas, essas pessoas são os meus antepassados, essas pessoas são minha família, não é? Nós vemos pessoas más aqui na família de Salvador, pessoas que têm um histórico de mentiras e de coisas ruins, não é? Eu falar no domingo passado sobre Abraão, que mentiu ali com relação a Sara, e ele faz isso 2 vezes. Primeiro ali com Faraó,
depois com Abimeleque. Isaac também, da mesma maneira, mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã, não era sua esposa. E Jacó, então, não é? Jacó mentiu, enganou seu pai, né? Se passou pelo seu irmão. E depois passou muitos e muitos anos sendo enganado também. Mas esses homens estão aqui na história de Jesus. São pessoas que tiveram passados reprováveis, mas que pela graça de Cristo, pela graça de Deus, foram restaurados e passaram a viver uma vida de obediência, de temor ao Senhor, tanto que Abraão não é marcado pelos seus erros, né? Pelo contrário, Abraão é marcado pelo homem de fé que ele foi. E se você ler a sua história de caminhada de fé, ele errou muito com Deus, fez muitas coisas que não deveriam, teve muitos vacilos de fé, teve muita crises de fé, mas ele não é lembrado por isso, justamente porque onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça de Deus. Então, aonde há uma mancha de tristeza, de amargura, de doença, de vergonha, o Senhor vem e cobre com um pano infinitamente superior e cobre todas essas coisas. Outra marca que tem aqui na genealogia de Jesus, que esse monte de nomes, às vezes você passa batido, você não percebe, mas Davi foi um homem, não só pelo seu caso de adultério, mas porque Davi é considerado um homem sanguinário. Deus mesmo disse para ele, você não vai construir o templo, né, como ele gostaria, porque você é um homem de sangue, você tirou muitas vidas. Roboão, que é sua posteridade, governou de maneira muito ruim. Teve um rei na história de Israel, descendente de Jesus também, chamado Acabe, né, Acás, queimou seus filhos. E a história diz que provavelmente ele tirou a vida de Isaías, matou Isaías, não é? Havia uma prática ali ao deus Moloque, que era o de queimar seus filhos, entregar seus filhos como sacrifício, e provavelmente Acás fez isso, um homem da linha messiânica, um homem que chegaria até Cristo, a sua descendência. Manassés talvez foi o pior rei da história de Israel, também fez isso com seus filhos, foi um homem muito violento, não é? Salomão, descendente de Jesus, teve seus problemas também com muitas mulheres, e no final, idolatria, a Bíblia fala. Roboão fez um bezerro de ouro, né? Mais uma vez Acás, e que ele fez? Aqui com mais voltado a problemas de idolatria, fechou o templo. Um homem, imagina só, um homem que sua descendência vai gerar o Messias, ele fechou a igreja, fechou o templo, fechou o lugar de adoração, construiu novos ídolos, não é? Manassés consultava os astros, idólatra, um homem feiticeiro, queimou seus filhos, e permitiu que a adoração a Moloque fosse instaurada em Israel. Olha o que tantas informações que a genealogia nos traz, principalmente a de um Deus gracioso, não é? E que encerra todos debaixo de pecado, para que também use de graça para com todos eles. Essa é uma das grandes marcas aqui da genealogia. E a gente vê também, a genealogia não tem só coisas negativas, não é? A gente vê como Deus quebra as barreiras, as grandes barreiras da sociedade daquela época, e que às vezes percalço até hoje. E se você ir em sociedades que o evangelho onde não é pregado, onde não tem o cristianismo como primazia, essas coisas ainda subsistem e insistem em permanecer, como por exemplo, diferenças entre homem e mulher. Se você for na Bíblia, lá no Antigo Testamento, você não vai encontrar uma genealogia com o nome de mulheres, não tem, são só os pais da casa, os homens. Aqui, você percebe como Jesus rompe essa barreira, e os nomes das mulheres estão aqui, não só mulheres honradas, mas mulheres que poderiam causar vergonha para o nome de Jesus, não é? E Jesus fez questão de colocar aqui Raabe, Ruth, que não era da linhagem ali de Davi, no sentido de étnico, né? Era de outra nacionalidade, era uma moabita. A gente tem aqui Raabe,
tem Batseba, são mulheres que são colocadas aqui, que estão na descendência de Jesus. Então, não há essa diferença, não há essa, né, diferença há, é óbvio, né, não há essa inferioridade entre homens e mulheres, diferença há, é óbvio, né, mas não há inferioridade, não existe homem melhor que mulher, em posição alguma, e Jesus encerrou debaixo de pecado, tanto homens como mulheres estão idênticos diante de Deus. Então o Senhor derruba essa barreira étnica e de que até homens eram melhores, mais superiores, não é? Outra barreira que é quebrada também é a barreira entre os judeus e gentios. Havia uma separação, né? O Paulo fala isso em Efésios, que Jesus quebrou um muro de separação que havia entre judeus e gentios. Havia uma separação. O judeu achava que a aliança, que a lei, que as promessas, que tudo aquilo pertencia só a ele, só ao povo dele. Jesus vem dizendo que não, vocês entenderam errado. Eu vim inicialmente para vocês, eu iniciei a revelação por meio de vocês, mas eu não vim somente para vocês. Eu vim para todos, eu vim para o mundo inteiro. Não é? Inclusive o evangelho deve ser anunciado a todo mundo. Não é assim, Jesus tinha um plano B porque os judeus não quiseram. Não, pelo contrário. Nós vemos desde o Antigo Testamento que Deus salvaria e estenderia a salvação ao mundo todo. Não é? Deus manda Jonas ir pregar onde? Em Jerusalém? Não, ele manda ele para um lugar que é uma outra nacionalidade, é um outro povo. A questão é que aquele momento no Antigo Testamento não era o momento apropriado e específico para essa revelação que Deus teria. Mas um dia Deus salvaria e estenderia a salvação a tanto judeus como gentios. E aqui é quebrado. Você percebe os nomes de pessoas gentis que estão aqui e que fazem parte da família de Jesus? Jesus poderia ter selecionado e colocado aqui apenas os nomes judaicos e famosos e importantes, mas existem nomes aqui que não pertenciam inicialmente à descendência de Jacó, étnica, não é? E uma outra barreira que é quebrada aqui é a barreira entre pessoas boas e pessoas ruins. Na genealogia, né, como eu falei, as pessoas colocavam apenas nomes importantes, não é? E nem sempre quando você vê assim, por exemplo, de um nome para o outro, nem sempre aquela outra pessoa é o pai. Às vezes, de um nome para o outro, vai lá para o tataraneto, porque os nomes que cercavam antes eram muito ruins, e ninguém quer ter uma família com nomes ruins vinculados. Então, eles pulavam essa genealogia lá para frente. Mas Deus, na genealogia de Jesus, quebra essas coisas. Por quê? Porque diante de Cristo não existe pessoas boas ou pessoas ruins. Todas as pessoas estão debaixo de pecado. Todas as pessoas carecem da graça de Deus, carecem da misericórdia de Deus, carecem do favor divino. Então, diante de Jesus, todos estamos de uma mesma maneira. Todos somos ruins. Até sermos restaurados por Cristo. Não há, né, não foi isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem ame ao Senhor. Então, essa visão de que há pessoas boas e há pessoas ruins, diante de Jesus não existe, até porque Ele é o parâmetro de medida. É por meio dele que a gente deve se nivelar, e não por meio de parâmetros humanos. Então, diante de Deus, diante de Jesus, diante de uma vida sem o Evangelho, sem a presença de Deus, todas as pessoas estão nessa situação. Não importa se você é a Raabe ou se você é o rei Davi, essas duas pessoas estão na mesma condição diante de Deus. E a genealogia mostra isso, e Jesus vem justamente fazer isso. Você lê o texto bíblico e os fariseus estão ali indignados com Jesus, por quê? Porque ele come com
pecadores. E a pergunta que fica é, mas quem que não é pecador? Não é? Então havia uma classificação de pessoas que os fariseus faziam, baseado, sabe-se lá no quê, não é? De que, olha, você é pecador, eu não. Não é? Não tem a oração ali do servo e do publicano do lado, do doutor da lei ali do lado? Se eu não sou como esse homem que está aí, não é? E aí aquele homem orou como? Ser propício a mim, pecador. Então, na cabeça de um judeu que seguia a lei, que seguia a dieta, que seguia o sábado, que seguia a circuncisão, eles não eram pecadores, eles não afrontavam a Deus. E eles eram descendentes de Abraão, então eles estavam salvos, estavam bem diante de Deus. O Messias viria, não era para salvá-los dos seus pecados, o Messias viria para tirar eles daquela condição ali de escravidão e de servidão ao Império Romano. Era essa a ideia que eles tinham. Quando Jesus vem falando de pecado, vem falando que eles precisavam de salvação, eles fechavam os ouvidos, e parece que não entendiam a mensagem que Jesus veio trazer. Porque afinal de contas, pecado, a gente é descendência de Abraão, não é? Como que nós estamos em pecado? Então a genealogia fala sobre isso. Você percebe, quando você lê a genealogia, você passa a entender o que Jesus veio fazer na terra. Ele veio para os improváveis, inclusive ele veio de improváveis. Pega os filhos de Jacó, qual é o primeiro nome que você lembra, daqueles 12 homens? Fala para mim, o primeiro homem que vem na sua cabeça. Fala aí em voz alta. Fala um. Hã? José? Quem mais? Quem pensa em outro nome diferente aí? Ninguém pensa em outro. E o Messias veio de quem? Qual dos filhos de Jacó gerou a família de Jesus? A gente nem lembra, né? Judá. Quem é Judá na história? Né? Você percebe? Judá é um improvável. Você fala assim, não, vai ser José, não é? Talvez Rúben, que é o primeiro, o primogênito. Não, é o Judá, está bem ali no meio da história, bem no meio dos filhos ali. São improváveis, então Jesus vem de pessoas improváveis. Jesus vem para salvar pessoas improváveis. Ele se manifesta a isso. Pessoas que serão extremamente fecundas no ministério de Jesus são improváveis. E isso começou lá atrás, na história dele, na genealogia. Você vai observando a história de Jesus, você vai percebendo como o ministério dele veio para esses improváveis. Até porque Jesus nasceu de uma família improvável. Ele estava num local improvável. Viveu numa cidade de pessoas improváveis. Ele mesmo, não é? Quando o menino veio, Natanael, vem e fala, olha, eu encontrei o Messias. Fala, pode vir coisa boa daquele lugar lá? Improvável. A sua família mostra isso, não é? E aqui, a genealogia também nos ensina que Deus não segue o nosso calendário ou as nossas programações. Olha só, para o povo de Israel havia uma esperança messiânica naquele momento, mas ela estava bem apagada, bem fraquinha. Já haviam surgido outras propostas de Messias, né? Como o próprio Gamaliel fala lá em Atos, né? Surgiu um tal de Teudas aí, pensando que era alguma coisa, um monte de gente seguiu ele, mas ele morreu e já a turma dele se dissipou e não tem ninguém mais. Então, a promessa de um Messias, de um restaurador, de um renovador, era tão antiga, né? Começa lá em Gênesis 3,15, e ela é tão antiga, tão esperada, que as pessoas já estavam sem expectativa, ou estavam com uma expectativa muito fraca.
a respeito do Messias. Mas ainda assim, Deus traz Jesus no tempo certo, na hora certa, não é? Paulo fala aos Gálatas que Jesus veio, né, no tempo certo, no tempo da lei, na plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos é a ideia da ampulheta, não é? Não sei se você já viu uma ampulheta, aquela que a areia vai caindo assim. Então, a plenitude dos tempos, qual que é? É quando cai o último grãozinho de areia, assim, toca lá, aquela é a plenitude dos tempos. Então, Jesus veio no tempo perfeito, no tempo certo, veio na hora certa, e Ele não segue os nossos calendários, as nossas programações. Ele veio quando tinha que vir, da maneira como deveria vir, né? As pessoas falam, se Jesus viesse hoje com o internet, meu irmão, a melhor coisa foi o Jesus veio lá. Hoje tem muita informação, muita coisa, muita língua para falar, naquele tempo só tinha uma. O Império Grego tinha dominado tudo, tinha helenizado todo mundo falava grego. Já pensou que facilidade de pregar o evangelho com uma língua só no mundo inteiro? Então Jesus veio na hora que tinha que vir, meu irmão. E foi fácil, não só por causa disso, mas porque o poder do Evangelho, e aquele era o momento, não é? E isso mostra como que Jesus não segue muitas vezes os nossos cronogramas, as nossas regras, a hora que a gente acha certo. O Senhor quer agir na nossa vida no momento em que Ele acha correto, justamente para que o seu poder seja demonstrado, e que a gente passe a crer nele, e que Ele domina o mundo, que Ele domina as forças, que Ele domina sobre tudo, e que as coisas vão dar certo, não porque aconteceu num tempo que a gente programou, mas porque Jesus sabe o melhor. Amém? Outra coisa que a genealogia nos ensina é que pessoas excluídas pela sociedade podem ser aceitas pela família de Jesus. A família de Jesus é marcada por incesto, por adultério, por violência, por assassinato, por pecados horríveis, que você não seria talvez nem amigo de uma pessoa que fizesse isso. Mas Jesus colocou todas essas pessoas na sua família. Não que Ele permitiu que elas permanecessem desse jeito. Há uma restauração aqui na vida dessas pessoas. A gente vê na história algumas. Mas o que Jesus está dizendo é que essas pessoas que foram excluídas, essas pessoas que a sociedade não dá nada, essas pessoas que foram já condenadas pelo mundo, por suas vidas, por sua falta de saúde, por sua falta de posição social, por seu posicionamento diferente dos outros, essas pessoas podem fazer parte da família de Jesus. E Deus ainda continua, meu irmão, salvando pessoas improváveis. Deus ainda continua buscando aquela pessoa em que a sociedade não dá nada, em que as pessoas rejeitam, né? Aquelas pessoas em que ninguém dá muito valor, ninguém vê muito futuro naquilo. O Senhor ainda olha para essas pessoas, ainda no dia de hoje, ainda na sociedade em que nós vivemos, Deus continua ainda agindo da mesma maneira, não é? Surpreendendo a humanidade, salvando pessoas em que a gente não daria nada. Então, é impressionante você ver isso. De vez em quando surge aí, você vê uma conversão, alguém, você fala, meu Deus, essa pessoa menos improvável que poderia ser alcançada pelo Evangelho, Deus faz. Por quê? Porque a obra é dele, e porque essas pessoas excluídas pela sociedade podem ser aceitas pela família de Deus. A sua genealogia fala sobre isso, que Jesus está de braços estendidos para receber a todos quando cheguem a Ele, e Ele vai receber todos e vai salvar a todos, independente da vida que tiveram, independente da família que tiveram, independente da posição social que tiveram. O Senhor Jesus está aberto a salvar essas pessoas sem nenhum tipo de distinção racial, étnica, social, qualquer coisa, se é homem, se é mulher. O Senhor Jesus veio para salvar a todos e para alcançar todos com a sua graça, com a sua misericórdia. Outra coisa, todos os propósitos de Deus irão se cumprir, apesar de nós, apesar daquilo que a gente faz muitas vezes. Olha que interessante, eu falava domingo sobre a história de Abraão,
e que muitas vezes a gente não tem noção do que os nossos erros podem cometer, não é? Se a gente levar a consequência dos nossos atos, muitas vezes até as últimas consequências, vai ser um negócio catastrófico, né? Como eu dizia da história de Abraão, Abraão praticamente entregou de mão beijada Sara para o faraó, e quais eram as consequências disso? Deus ia dar Isaque, não somente pela semente de Abraão, mas isso deveria vir de um relacionamento dele com Sara, até porque não tinha dificuldade em Abraão ter filho, o milagre era com Sara, que era estéril e já era velha ainda. Então havia um trabalho de Deus com Abraão e Sara, e ele entrega a mulher para o cara, faraó. E aí o que acontece? Pensa só, de Abraão veio quem? Isaac, Jacó, os 12, Judá, de Judá veio quem? De Judá veio o Messias. O que está acontecendo é o seguinte, havia uma possibilidade de Jesus não nascer, se não houvesse uma intervenção na história ali. Por quê? Porque Deus não tem plano B, meu irmão. Tinha que ser ali, daquele jeito, entendeu? Então, você percebe que Deus vai cumprir os seus propósitos, mesmo assim, por meio dos nossos erros, Deus dá um jeito de passar por cima, de mudar a situação, a história, né? Porque Deus não tem plano B. E a genealogia mostra isso, que Deus cumpre os seus propósitos, apesar dos nossos erros. É claro que isso vai gerar consequências para a nossa vida, como gerou para a de Abraão, mas se Deus tem um propósito, meu irmão, Ele vai cumprir. E essas coisas se cumprem, e o Messias veio, e Jesus Cristo, né, está aí na história, e isso é muito interessante, como Deus cumpre os seus propósitos, e como Ele é misericordioso para continuar o seu caminho, apesar dos erros, apesar das dificuldades. Então, às vezes, a gente acha que já acabou para a gente, que a gente já deu tudo errado, que o que a gente fez não tem mais volta, que no seu... Meu irmão, às vezes, essas feridas ainda vão virar cicatrizes, e as cicatrizes vão ficar, mas o Senhor tem um plano perfeito, né? O Senhor tem um plano, apesar dos erros que a gente comete. E o Senhor está lá, soberano no seu trono, e com certeza Ele vai ter um olhar de misericórdia para nós, para as nossas dificuldades, para as coisas que a gente faz de errado, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Tem um último ponto aqui que eu gostaria de deixar bem enfático para vocês, que está aqui, abra de novo aí, em Mateus capítulo 1, lá no finalzinho. O verso 17 diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14, de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Olha que interessante, essa última aplicação fala sobre Cristo ser o nosso descanso eterno e prometido. Cristo é o descanso eterno prometido ao seu povo. Por que esse verso 17 está aqui? Olha que interessante. Deus descansou no 7º dia da criação. E os israelitas também descansavam no 7º dia, né, no sábado. A terra também descansava no 7º ano. Havia ciclos de 7, e por um período de tempo, a cada 7 anos, a terra tinha que descansar. As pessoas recolhiam o fruto daquela terra durante os 7 anos, e no final desses 7 anos não havia trabalho, a terra descansava. Quando o ciclo de 7 setes se fechava, ou seja, 49 anos, havia o ano do jubileu. E o que é o ano do jubileu? É o ano em que os escravos seriam libertos. Isso aí está lá em Levítico 25, se você quiser ler. Era o ano de jubileu. Ou seja, passavam-se 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, o escravo poderia ser livre, né, e não devia mais nada para o seu patrão. Se você contar aqui os ciclos de 7, nós temos até Jesus, na genealogia de Mateus, colocam que haviam 6
ciclos de 7. Se você ler de fulano a fulano, 14, ou seja, 2. De fulano até fulano, 14, mais 2, são 4. E de fulano até fulano, mais 14 gerações, ou seja, até Jesus, nós tínhamos 6 ciclos de 7 anos que se passaram, que aqui está de gerações. 7 ciclos de gerações. É por isso que a história diz que Jesus veio no ano do jubileu. Quando o anjo aparece a Maria, o que ele fala para Maria? Que o seu filho, ele libertará o seu povo dos pecados deles. Jesus vem para trazer liberdade. É por isso que Jesus vem no ano do jubileu. Porque quando Jesus vem, aquele ciclo de 7 gerações se fecham, e é como se o texto estivesse dizendo que chegou o tempo da liberdade, chegou o tempo da alforria, chegou o tempo dos escravos serem libertos. Jesus nasceu no ano do jubileu, no ano em que pessoas escravas são libertas, no ano em que as dívidas são perdoadas, no ano em que ninguém mais responde a seus patrões, no ano em que as pessoas podem fazer das suas vidas agora o que quiser, porque estão livres. A genealogia está aí para nos dizer isso, que Jesus nasceu no ano do jubileu. Logo, Cristo é o nosso descanso. O Senhor Jesus veio para nos libertar dos seus pecados, nos libertar dos nossos problemas, nos libertar das nossas dificuldades. É por isso que a gente não se curva a mais nada senão a Jesus, porque o Senhor nos libertou. Nós não somos escravos de ninguém, e o Senhor Jesus vem justamente no ano do jubileu para provar que Ele veio para nos libertar e para nos tirar do império das trevas. Amém? A genealogia é para isso. Você vai pular agora? Não vai pular mais não, né? Fique de pé, meu irmão, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Não é à toa que Jesus veio no ano de jubileu. Ele veio por um motivo. Ele veio para nos trazer redenção. Ele veio para nos trazer salvação. Ele veio para nos trazer libertação. E é isso que Jesus ainda faz conosco. É isso que Jesus ainda faz com as nossas vidas. É isso que Jesus ainda faz nesse mundo. Ele traz libertação. E Ele está aqui agora para trazer libertação para as nossas vidas. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas eu já sou crente há tantos anos, eu nasci na igreja, eu sou filho de crente, ou eu acho que eu sou crente, né? Mas pode ser que haja na sua vida hoje alguma coisa que ainda te prende de ser totalmente de Jesus. Pode ser que haja alguma coisa na sua mente, nas suas ações, no seu dia a dia, no seu convívio com as pessoas, no seu relacionamento. Pode ser que haja alguma coisa que você ainda se sinta preso e que você tem vergonha, e que isso te envergonha de ter um relacionamento mais puro e santo com Deus. É disso que Jesus veio trazer libertação também. Ele veio te libertar do inferno, mas Ele veio te libertar desses probleminhas que te fazem, muitas vezes, não ter o relacionamento que você poderia ter. Ah, porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, meu irmão, é nos fazer perder tempo. É nos fazer tirar a nossa potência, aumentar a nossa distração diante de Deus. E a gente não precisa ficar todo perdido no mundo para sermos do diabo. Às vezes o diabo quer apenas diminuir a nossa potência com Deus, diminuir o nosso status de bem-sucedido diante de Deus. Ele quer nos diminuir,
Ele quer fazer com que nós corramos bem menos do que nós aguentamos correr com Deus. Ele quer nos distrair com coisas desse mundo, para que nós tenhamos um relacionamento fracassado com Deus, menor do que poderíamos ter. Mas hoje o Senhor está aqui para nos trazer libertação. Hoje o Senhor está aqui para nos fazer caminhar sobre as nossas dificuldades. O Senhor está aqui para nos fazer triunfar, para nos abençoar e para trazer libertação, porque Ele não veio no ano do jubileu à toa. Ele veio porque nós precisamos ser libertos. Fomos libertos do pecado, fomos libertos do poder do pecado, mas Ele insiste ainda em entrar e permanecer nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso pensamento, e hoje o Senhor queria mudar isso. Levante sua voz, comece a orar ao Senhor, e vamos adorar a Ele nessa noite.